Levante sua Bíblia bem alto. Vamos fazer uma confissão de fé. Diga: eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga: eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou cheio do Espírito Santo. Nada me para. Eu sou mais do que vencedor, por causa daquele que morreu e ressuscitou, Jesus. Bem alto: Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem ama Jesus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Há um tema no meu coração. Já há um tempo eu tenho meditado sobre isso. E é um tema maravilhoso. Amém? Quem tem gostado aqui das ministrações que nós temos na nossa igreja? Quanta ministração abençoada, gente. Quem é grato a Deus por isso? Quem está aprendendo, edificando a fé? Aleluia, glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o amor nunca falha. Amém? É a porção que Deus tem para nós essa noite. E numa breve introdução, há dois aspectos que nós temos que entender do amor, em duas situações principais, que é o amor, ele disciplina, amém? O amor corrige, e nós temos que entender que isso é a expressão do amor também. E nós temos a questão de andar em amor contra uma injustiça, contra algo que aconteceu conosco, e que Deus fala para você: perdoa, e você precisa perdoar, amém? As pessoas às vezes confundem e acham que é só nessa situação, quando houve uma injustiça, quando tem que perdoar, quando tem que andar em amor. Mas também tem um outro aspecto da correção, da ajuda, do suporte em amor. E o objetivo que eu orei a Deus é que atinja todos os corações essa noite, amém? E há situações de que nós sabemos que a luz da palavra de Deus nos ajuda, amém, gente? Vamos para o nosso texto base, Gálatas 5:22. Vamos começar por aqui, Gálatas 5:22. Aleluia. Glória a Deus, um pouquinho mais alto. Aleluia, glória a Deus. Gálatas 5:22, estou lendo na King James atualizada. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é amor. Nós temos que sempre ter um equilíbrio entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Amém, gente? Estão comigo? O fruto do Espírito é amor, é aquilo que... O fruto é o nosso próprio Espírito, que produz o Espírito recriado. Você já tem essa capacidade dentro de você. Você não pode falar que não tem amor. O amor do tipo de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. E os dons do Espírito, nós sabemos, é quando aprove ao Espírito Santo e aos dons. E tem que ter um equilíbrio sobre isso, porque a igreja hoje, ela não carece de poder. E se nós olharmos as frustrações que acontecem, muitas delas é no âmbito da falta de amor, de não andar em amor, de não reconhecer o amor, de não saber que tem o amor, de não perdoar. Quando eu digo a falta de amor, no sentido de que a pessoa, ela não entende esse ensinamento. E esse ensinamento, ele é muito importante. Você já tem o amor. Desde o dia que você reconheceu Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador, o amor foi derramado no seu coração. E se nós não entendermos e tivermos um equilíbrio sobre isso, nós vamos querer nos movermos no Espírito Santo, nos movermos no fluir do Espírito, e achando que vai resolver uma situação, sendo que a situação ela se resolve com você andando em amor.
Eu amo o mover do Espírito. Amém, gente? Quem ama o mover do Espírito aqui? Eu corro mesmo, eu dou risada mesmo. Mas se você não liberar um perdão, não adianta correr achando que está liberando perdão. Ficou claro ou ficou confuso? Não inverta as coisas. Nós temos que liberar perdão, nós temos que andar em amor. E uma coisa está intimamente ligada com outra. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos mover no Espírito Santo, esperando que situações se resolvam, mas que você precisa dar um passo de andar em amor. Você entende? Eu sei que essa introdução ela está um pouco já avançada para o desenvolvimento, mas eu percebo disso, de falar isso para você essa noite. Amém? É muito importante você entender que o amor, ele é uma decisão, o amor é pela fé. O amor é pela fé. Não precisamos sentir para andar em amor. Nós cremos que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, por isso perdoamos, por isso andamos em amor. Amém? E você tem, Gálatas 5:22 diz, o fruto do Espírito, do seu Espírito, diz, do meu Espírito. É amor. Aleluia. E quando há situações na nossa vida em que nós, aleluia, abra lá em Provérbios 27:6, na NVI, olha que passagem maravilhosa. Provérbios 27:6, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Há situações que você está tendo uma correção, você está sendo chamado a atenção, nós estamos conversando, acontece com você, acontece comigo, amém? E é o amor. Não confunda com imparcialidade. Imparcialidade não é amor e é falta de honra. Aquele que ama, ele corrige. Quem tem filhos aqui? Eu te garanto que pelo menos uma vez você já corrigiu ele. Aquele que ama, corrige. Aquele que ama, se preocupa. Aquele que ama, tem atenção sobre você. Aquele que ama, fala. Você vê que interessante? O outro parece, tem beijos, mas não tem amor. É inimigo. E se você não tomar cuidado, você pode confundir e achar que aqueles que elogiam são seus amigos. E a Bíblia fala que aqueles que estão beijando são os inimigos. E aquele que estava falando era o que estava amando. Aleluia. Gálatas 2:11. Eu quero te mostrar uma situação, amém? De uma repreensão franca, andando em amor. Olha isso, Gálatas 2:11, na NVT. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive que opor-me, Paulo falando a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Paulo estava aqui andando em amor ou não? Paulo chegou e falou: Pedro, por mais que você é coluna, por mais que você é importante, eu reconheço a unção, mas eu estou aqui para te corrigir, eu vou te corrigir. Você está andando errado. Crescimento não te exime de correção em amor. Eu vou repetir. Crescimento não te exime de correção em amor. Não pense que quanto mais você crescer, mais espiritualmente, mais você vir na igreja, isso vai ser menos correção. Não. O que determina uma correção em amor é você andar na palavra. E aquele que te ama está te corrigindo. Esse foi um ato de amor.
Rafael, Jesus fez isso? Fez. Jesus falou para uma igreja uma lista de elogios. E depois ele falou: tenho porém contra ti. Se você falar que Jesus não andou em amor, Jesus é amor, Jesus é Deus. Tenho porém contra ti. Jesus estava andando em amor, sim ou não, gente? E ele corrigiu. E nós temos que entender e ter esse cuidado de reconhecer que seremos corrigidos. E que isso é um ato de amor, mesmo que às vezes um pouco enérgico, mesmo que às vezes uma entonação, mas é para o teu bem. É para o meu bem. Amém, gente? Correção em amor é livramento. Correção em amor é livramento. Você não vai ver alguém que você ama pronto para bater num poste e você vai ficar calminho. Não, tá tudo bem. Isso não é amor. Isso não é amor. E por que eu falei dos dons do Espírito Santo? Porque os dons do Espírito Santo nós temos que nos mover, temos que avançar. Estamos vivendo um grande avivamento no Brasil, tanto da palavra quanto do Espírito, mas isso não pode camuflar que a gente não está andando em amor. Não pode ter uma carreira para mostrar que está tudo bem, sendo que não está tudo bem, você não andou em amor e não liberou perdão. Vai continuar ruim. E eu percebo algo espiritual, talvez pessoas aqui, talvez pelas pessoas na internet. Pessoas com uma sensação de falta de ar na garganta, uma sensação de sendo preso na garganta. E eu percebo mesmo, pelo discernimento de espírito, isso não é sempre que acontece. E Deus está falando com você, é porque você não liberou perdão. Não tem nenhum problema você ir no médico. E pessoas aqui estão procurando especialistas por conta disso. Talvez aqui, talvez na internet. Mas Deus está te mostrando. Não tem nenhum problema você procurar médico, mas Deus está te mostrando a causa raiz. Libera perdão. Falta de perdão abre porta para a doença. Eu estou desde a primeira turma do centro de cura. O que eu mais vi foi pessoas que não liberaram perdão. E liberando perdão, sendo curado. Segunda Pedro 3,15. Olha que maravilhoso. Segunda Pedro 3,15. Pedro falando na carta dele. E olha o que ele fala de Paulo. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor, segunda Pedro 3,15, significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Eu fiz uma pesquisa da cronologia da Bíblia, e essa carta foi escrita depois do ocorrido. Isso mostra que aquilo não abalou a amizade de Pedro e Paulo. Quando há uma correção franca em amor, não abala a amizade. Discerna, cuidado. Correção em amor. Pedro fala, o amado irmão Paulo. Paulo corrigiu ele na frente de muitas pessoas. Amém, gente?
Quando vem uma correção, ame. Há tanta indiferença nessa geração. Há tanta indiferença. Valorize aqueles que te amam e que te corrigem. Valorize. Amém? Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus amava os discípulos ou não amava? Amém, gente? Amava ou não amava? Jesus diz: ó geração incrédula e perversa. Por uma situação que não estava tendo uma efetividade, Jesus foi sincero com eles. Faltou fé. Os discípulos abandonaram Jesus depois disso? Não. Jesus continuou amando eles? Continuou. Teve situação parecida de falta de efetividade depois, sim ou não? Não. Quando você recebe uma correção em amor, você cresce. Eu vou repetir. Quando você recebe uma correção em amor, você cresce. Cresce. Quando você guarda rancor, briga, você retrocede. E eu pergunto para pessoas aqui em amor: o que você escolhe? Porque o reino de Deus não é de qualquer jeito. Olha que Jesus falou para eles: ó geração incrédula, até quando eu vou aguentar vocês? Certa vez Jesus falou: todos foram, vocês querem ir também? Jesus amou os discípulos ou não amou? Você acha que era confortável os discípulos ouvir ou não ouvir? Não era confortável. Agora uma pergunta: você acha que foi bom Jesus corrigir em amor ou não foi? Ou será que aquele erro e aquela falta de fé continuaria se Jesus falasse: ah não, só não conseguiram expulsar um demônio, deixa que eu expulso aqui. Cuidado. Cuidado. Reconheça. Aleluia. Reconheça aqueles que te amam, aqueles que estão corrigindo, aqueles que estão doando do tempo. Sabe, irmão, de algo que nós temos mais de valioso é o tempo. Eu assistindo um pessoal de finanças, eu trabalho em uma instituição financeira, e uma pessoa falou algo muito interessante. Falou assim: tal bilionário, 90 e poucos anos, e um jovem, 20 anos, você trocaria de vida com ele? Você ter 90 e poucos anos, bilionário, e ele a sua idade? Achei aquilo tão interessante. Dinheiro não é nada, gente. Sempre deixe o dinheiro no lugar dele. O que importa são pessoas. O que importa é a família da fé, a sua família. O que importa é você crescer, cumprir o seu propósito, andar em amor. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Romanos 13:10. Romanos 13:10. O amor não faz o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. O amor não faz mal contra o próximo. E é outra parte da ministração que eu queria falar. Nós temos que andar em amor independente das circunstâncias. Há injustiças no mundo. Há injustiça. Há pessoas que são abandonadas sem motivo.
quantas e quantas pessoas surtando, porque não tem a palavra, mas nós temos, amém? Mas a injustiça, estamos no mundo. Rafael, tudo é demônio? Não acreditamos nisso. Temos uma doutrina equilibrada disso. Muitas coisas acontecem porque você está no mundo. É um sistema corrompido. Às vezes você não fez nada de errado, mas isso não te dá o direito de não andar em amor. 2 erros não fazem um acerto. Provérbios 19:11, na King James atualizada, Provérbios 19:11. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Aleluia. Perdoa, perdoa. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ira, falta de perdão, não vai trazer fruto bom. Jesus disse: pode uma árvore boa dar fruto ruim? Não. Uma árvore boa dá fruto bom. Rafael, tem que perdoar a ofensa? Tem, é melhor para você. Porque bens materiais, Deus supre. Mas você andar em paz, você cultuar, você avançar, você fazer porque a Bíblia diz. Sabe, uma fé simples. Eu faço porque a Bíblia diz. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu amo as bênçãos do Senhor. Mas também você precisa entender assim: eu preciso fazer porque a Bíblia diz. A Bíblia diz. E Jesus deixou o exemplo. Olha comigo. Falta de amor tem uma irmã, e eu vou te mostrar. Mateus 26:47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão. Aleluia. Armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre. E lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? A irmã gêmea de falta de amor, de mágoa, é a falta de honra. Judas não saudou Jesus como Senhor. Judas saudou Jesus como mestre. Não reconhecia na vida dele. Cuidado, essa combinação de falta de perdão com falta de honra é desastrosa. Eu vou falar de novo. Eu estou com muito temor para ministrar essa ministração. Eu estou com uma percepção espiritual de livramento. Não brinca com Ananias e Safira, com aquela oferta, caíram mortos. Não foi conto. Não foi para... É sério. Não brinca. É só um parênteses, não brinca.
Essa combinação de falta de perdão, puxando falta de honra, puxa falta de perdão e fica nisso. Isso é um ciclo perigosíssimo. Cuidado. É só uma decisão, diz eu perdoo, Senhor. Às vezes você vai ter que dizer eu perdoo, Senhor, porque eu te amo. Eu perdoo porque eu te amo. Eu sei que muitas pessoas passaram situações difíceis, mas Jesus não deixou abertura para exceções. Rafael, não me apoiaram, ele não deu exceção, perdoa. Rafael, me feriram, ele não deu exceção, perdoa. A Bíblia fala, crescendo uma raiz de amargura que te afaste do Deus vivo. Mateus 26, 47. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Não quero perdoar, vou dar o troco. Vai chegar uma hora que vai acontecer com você. Vai chegar uma hora que aquilo vai voltar para você. Jesus falou, não se resolve. O que Jesus quis dizer? Não se resolve assim. No meu reino, Jesus quis dizer, não é dessa forma. No meu reino, anda em amor. Jesus entende, Deus entende. Cuidado. Há sofismas no mundo que colocam coisa que não está na Bíblia. Deus entende a palavra dele. Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Aleluia. Deus não muda. Eu já estou caminhando para a conclusão. Eu vou deixar uma das consequências de não andar em amor, mas tem várias. Oração não respondida, afastamento de Deus, problemas nas finanças. Eu vou falar aqui do problema nas finanças. Abra lá em Mateus 5, 23. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta, Mateus 5, 23, ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Ame o seu irmão. 1 Coríntios 13, 7, na Bíblia Amplificada diz assim: o amor sempre está disposto a acreditar no melhor a respeito de todas as pessoas. Perdoa. Seja rápido em perdoar. Ame. Jesus foi o nosso maior exemplo. E temos tantos outros. Estevão sendo apedrejado, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus, quando ultrajado, não revidava, mas entregava àquele que é poderoso para fazer.
para ver, para cuidar. Situação complexa, libera perdão, deixa que Deus cuida. Não há nada complexo para o Senhor. Não liberar perdão é segurar coisas. E muitas vezes se destruir abraçado com elas. Quantos caminhos novos Deus tem e as pessoas presas em coisas que aconteceu. Aleluia. 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 Já estou caminhando. Colossenses 3:13 para o fim. Colossenses 3:13. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. O amor do tipo de Deus é um amor doador. Não é o amor da novela, não é o amor da série. É o amor doador. É o amor que se entrega. É um amor grandioso. Ele te amou tanto. Nisso consiste o amor em que Cristo foi entregue por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou você ficar bom, Ele não esperou você ficar perfeito, Ele não esperou. Ele morreu por você. Perdoe relacionamento antigo, perdoe alguma coisa no seu relacionamento atual, perdoe alguma coisa na família, perdoe alguma coisa na igreja, perdoe alguma coisa no trabalho. Rafael, mas foi muito dinheiro. Perdoa. Rafael, mas foi o meu sonho. Perdoa. Rafael, mas deu a palavra, mas voltou atrás. Perdoa. Aleluia. Perdoa, perdoa. Aleluia. Perdoa. Oh, aleluia. Livramento. 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 Perdoa. Você vai sorrir. Você fica leve. A Bíblia diz que Jesus, sem acudir tais palavras, naquele caso da menina enferma, morta, sabe, tem coisa que nós temos que aprender a não deixar nem cair na mente e no coração. Não dê atenção a tudo que falam. Corta na raiz. Aconteceu recentemente comigo, vieram falar coisas para mim, eu falei, eu não quero nem me envolver nisso, irmão. Eu não quero. Por quê, Rafael? Porque há uma situação de falta de perdão, onde começam a se mutilar por falta de perdão. Enquanto as pessoas não mudarem o comportamento espiritual sobre isso, não tem o que fazer. Não tem. Enquanto a pessoa não entende que aquilo está sendo maléfico para ela, não tem o que fazer. Sempre muita justificativa. Nada podemos contra a verdade. Eu não me convenço, irmão, porque é a verdade. Rafael, mas eu vou perdoar chorando. Não tem problema, pode perdoar chorando, pode perdoar. Não tem problema, as emoções, a Bíblia é a âncora para a nossa alma.
Isso acontece também em andar em fé. Quantas vezes eu declarei a palavra de Deus e chorava? Mas no meu coração, a Bíblia fala que o coração está cheio. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Não espere sentir, não espere nada favorável para você perdoar. Por que, Rafael? Porque você não precisa disso para perdoar. Ah, isso é forte. Aleluia. Recebeu algo? Aleluia. 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 Eu vou fazer um apelo antes dos nossos apelos de salvação, mas é para te ajudar mesmo, se tiver. Venha em paz se for o caso. Mas se há uma situação, e eu estou aqui para te ajudar, e nós estamos aqui para te ajudar, eu estou abrindo esse espaço. Eu não sei se tem pessoas, mas se há a situação onde eu creio que a unção pode pegar junto, e há uma situação muito profunda, e você quer liberar perdão, e você quer a nossa ajuda, orando com você, tem também os conselheiros, vem aqui na frente, se for o seu caso. Eu quero orar junto com você. Estou falando de situações extremas mesmo, em que há algo que possa estar te incomodando. Creio que eu abri esse espaço, mas vem aqui na frente, se for o caso. Senão eu sei que a palavra encontrou morada no seu coração. Obrigado. E eu sei que ela irá germinar e dar muitos frutos. Amém? Mas saiba, se você não veio agora, que pode contar conosco. Nós podemos te aconselhar, te abraçar, e eu tenho certeza que te ajudar. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Pode ficar aqui. Se tiver mais gente, foi um apelo específico que eu percebi de orar com pessoas. Há situações que estão um pouquinho mais enraizadas, mas a unção, a palavra e a ajuda da nossa família da fé. Amém, gente? Pode fazer. Se tiver mais alguém, enquanto eu oro pelo meu irmão.
Aleluia, glória a Deus. Eu queria fazer nossos apelos. Aleluia. Se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador, que não tem certeza da salvação, a Bíblia diz que se você querer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, simples assim, você é salvo, porque o preço já foi pago e é pela graça. Tem alguém aqui que deseja, fala: pastor, eu gostaria de aceitar Jesus, de ter essa nova vida, de ter o meu espírito recriado e de ter o meu acesso pleno pelo sangue de Jesus à eternidade. Levante suas mãos. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador e quer fazer isso hoje, aleluia. Eu estendo o convite para aqueles que talvez se afastaram. Nós não queremos saber o motivo, mas estamos de braços abertos, porque Jesus assim nos diz: volta, filho. Se você se afastou por algum motivo, mas quer voltar aos caminhos do Senhor, viu que no mundo não tem nada de valor e nada que preste, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Levante suas mãos. Quero orar por você, quero te receber. Nós é nossa igreja abençoada. Se você tem alguém, vem aqui na frente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ao término do culto, se você estiver passando por alguma situação de enfermidade, vem aqui na frente. Quero unir a minha fé com a sua, quero orar por você junto com os pastores. Amém, gente? Tenho 2 pedidos de oração. O Júlio Silva teve um infarto no final de semana e terá que fazer uma cirurgia. Ele é o meu tio-avô, Eduardo Duarte. E a Cauane, oração pela Cauane Augusto Melo, está internado. Cauane Augusto Melo está internado na UTI por causa de uma bactéria na perna. Não acha antibiótico para combater. Daniel Moraes, diácono. A palavra de Deus, ela é mais poderosa que antibiótico, amém? Pai, te louvamos e te agradecemos por essas vidas. Unimos a nossa fé com essas pessoas que pediram esse pedido, Pai. Elas estão confiando em Ti, Pai, e na Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui unindo a nossa fé com a fé deles, Pai, e Te pedindo cura para a vida dessas pessoas, Pai. Saúde plena. Eles levantando, Pai, do leito, Pai, com saúde plena, em nome de Jesus. A Tua unção, a Tua graça, Pai, sobre eles, Pai, aleluia, como um manto, Pai, nesse momento agora, em nome de Jesus. Indo onde remédio nenhum pode ir, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós repreendemos espírito de morte sobre a vida dessas pessoas, espírito de enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, quebramos todo o poder do diabo sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, e cremos e concordamos na restauração completa dessas vidas, testemunhando, Pai, o Teu poder, a Tua unção, Pai, a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Pastor? Sejam edificados na prática da palavra. Nos vemos no próximo culto.